Queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos à aula de número 21 do nosso curso Introdução ao Novo Testamento, parte 1, período interbíblico. Hoje nós vamos tratar de um assunto que ele é muito importante para compreendermos boa parte dos evangelhos. Hoje nós vamos falar sobre fariseus, sobre saduceus, vamos falar sobre lei versus tradição no período interbíblico. O meu objetivo hoje é explicar para você um pouco do contexto religioso. Hoje nós vamos sair daquele ambiente mais político, aquele ambiente mais de conflito entre povos, de liderança, como nós vimos aí até o momento de Simão, Judas, né, o último deles ali, Simão, depois o seu filho João Hircano. Hoje nós vamos falar a respeito da vida religiosa, um pouquinho. Na parte 2 do nosso curso, nós vamos trabalhar com mais detalhes sobre os fariseus e os saduceus. Nós teremos aí algumas aulas que nós vamos tratar a respeito dos grupos religiosos do tempo de Jesus, dos tempos de Jesus. Fariseus, saduceus, essênios, herodianos, ok? Nós vamos trabalhar em minúcias a respeito desses grupos. Mas hoje, a aula de hoje, nós vamos falar sobre lei versus tradição. Esses dois grupos, que são os mais importantes aí, fariseus e saduceus, os que mais aparecem nos evangelhos, nós vamos trabalhar com eles hoje. Só a respeito de lei e tradição, para você entender. Isso vai ajudar demais a você compreender muitos textos dos evangelhos. Beleza? Eu preparei uma arte, é muito importante essas artes. Você tem aí a oportunidade de estar acompanhando nas artes. E hoje eu tenho mais uma arte aqui para falar sobre lei e tradição. Antes de nós irmos para a tela, eu quero explicar para você que no período de João Hircano, na aula passada, eu mencionei que o João Hircano ele foi contestado, né? Alegaram que a mãe dele havia sido prisioneira de guerra e aquilo fazia com que ele não estivesse habilitado para assumir o cargo de sumo sacerdote. E o João Hircano, ele largou os fariseus, ele que era da seita dos fariseus, do grupo dos fariseus. Quando ele foi questionado pelos fariseus a respeito disso, ele abandona os fariseus e vai para o lado dos saduceus, ok? Quando o João Hircano faz isso, ele obriga que toda a Judéia observe o pensamento dos saduceus e não mais o dos fariseus. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Qual é a diferença entre o pensamento farisaico, dos fariseus, e o pensamento dos saduceus? Eles não pensavam iguais? Não. Lembrando, mais uma vez, que a aula de hoje não é para dar detalhes, nem dos fariseus, nem dos saduceus. A aula de hoje é para que nós entendamos o que era a lei e a tradição. Jesus vai se deparar com isso no Novo Testamento, no seu tempo. Ele vai, muitas falas de Jesus, muitas parábolas de Jesus, está afrontando aí ou indo contra a tradição dos anciãos. Então Jesus ele participava de um desses grupos. Não. Beleza? Jesus não participava nem dos fariseus, nem dos saduceus, ele não era essênio, ele também não era um zelote, ele não fazia parte do grupo dos herodianos, tá bom? Jesus, ele veio pregar o reino de Deus. Ambos esses grupos, eles tinham as suas verdades, né? Nenhum grupo
estava errado 100%. Eles tinham a sua verdade, coisas que possuíam os seus valores, mas sempre com um olhar político, humanitário. Beleza? E Jesus veio trazer uma mensagem pura do reino de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Qual é a grande diferença entre lei e tradição? A primeira coisa que você precisa entender é que no período ali dos Macabeus, principalmente no período de João Hircano, que foi na aula passada, já existia aí dois principais grupos na Judéia, beleza? Dois principais grupos. Nós estamos tratando aqui sobre a vida religiosa do povo judeu. Já existia dois grupos, os fariseus e os saduceus. Só tinha esses dois grupos? Não. Existia um outro grupo chamado de essênios. Quando nós voltamos um pouquinho, lá com Judas Macabeu, ainda com Judas Macabeu, você lembra que um grupo religioso, um grupo de judeus mais conservadores, por que eu falo assim, um grupo religioso? É porque a família dos Macabeus, eles começaram com uma visão religiosa, tá? Eu disse isso na aula passada, tenho certeza que já falei isso em outra aula. Lá quando Matatias, que é o pai de Judas, o pai de Jonatas, o pai de Simão, ok? O Matatias, ele inicia essa revolta. O intuito de Matatias não é, tá, político, não é político. Ele não tem um viés político. Ele vai se revoltar pela opressão que Antíoco IV, o Epifanes, ele fazia contra o povo judeu, proibindo o povo judeu participar das festas estabelecidas por Deus, da circuncisão, dos ritos mosaicos, ok? Então, a revolta dos macabeus começa com uma visão religiosa. Quando Matatias morre e Judas assume a liderança, o Judas Macabeu, ele também está impulsionado com uma visão religiosa. Porém, o Judas Macabeu, ele começa a introduzir já um pensamento político, né? Porque os caras, eles eram levitas, beleza? Eles eram de famílias sacerdotais, ou de famílias sacerdotais. E não era comum você ver sacerdote indo para a guerra, guerrear. Então, Judas Macabeu, ele teve que guerrear, né? A princípio, eles tiveram que abrir mão do sábado para não morrer, tiveram que abrir mão de alguns princípios da lei, senão eles seriam dizimados. Então, Judas, ele já vem com aquela mente mais política, né? Porque o cara tinha um cargo político. Ele não era um rei, mas se tornou um general, um líder do exército, e tinha que lidar com essa questão política, com esse jogo político. Ele tinha que fazer tratados, negócios, tá? Alguma diplomacia, rever alguns conceitos, se aliar com outros povos. Então, Judas já começa a introduzir esse pensamento mais político. Olha, agora não é só política, ou melhor, agora não é apenas religioso, tem um viés político também, porque nós queremos a nossa terra, né? Nós queremos um lugar para sobreviver, nós temos direito em tal lugar, né? Ele começa a falar de geopolítica, beleza? Quando o Jonatas assume, esse pensamento político vai crescendo, ele vai crescendo, depois passa para Simão, até chegar no filho de Simão, João Hircano. O João Hircano, ele é mais um político, as atitudes que ele tem é de um rei, de um presidente, né? Ele é chamado de príncipe, porque lembra, eles tinham medo de chamar o cara de rei, porque sabiam que para governar ali na Judéia teria que ser um descendente de Davi, mas ele se comportava como um rei, como um legítimo príncipe,
como um chefe de Estado. O João Hircano foi um expansionista. Na aula passada nós tratamos sobre isso. No período de João Hircano, né, você já tem os grupos religiosos bem definidos. Lá no período de Judas, né, de Matatias e Judas, eles tiveram um apoio do povo, dos anciãos, porque a luta era religiosa. E o nome daquele grupo que ajudou Matatias, que fugiu com Matatias, era os Hassidins, tá? Os separados, beleza? Os Hassidins. Esses Hassidins, no período de Judas, eu já falei isso aqui na aula passada, mas não custa nada nós relembrarmos. No período de Judas, um grupo religioso que cuidava da lei, dos ritos, da observância da lei, esse grupo ele decide não apoiar mais Judas. Quando Judas conquista Jerusalém, eles decidem que nós já conseguimos o que nós queríamos. O nosso objetivo é apenas religioso. Porém, Judas Macabeu, ele foi mais para um lado político. O Judas Macabeu ele estava errado, né? Depois que eles conquistaram Jerusalém, ele continuou guerreando. Ele estava errado? Não, não estava errado. Judas Macabeu fez a leitura certa daquele tempo, porque o inimigo não deixaria que os judeus ficassem em Jerusalém observando sua lei, cultuando a Deus do jeito que os racidinos pensavam. Judas entendeu que para que eles observassem a lei, continuassem com o culto, ele precisava fortalecer o exército. Ele precisava vencer aquela guarnição que ficava dentro de Jerusalém. Então, os Hassidins meio que foi assim um pouco inocente, vamos dizer assim, acreditar que conseguimos Jerusalém, a nossa luta principal é por causa do motivo religioso, agora que conseguimos, não precisamos guerrear mais. Na verdade, o Judas continuou com a proteção de Jerusalém, isso permitiu que o grupo religioso dos Hassidins continuassem observando, escrevendo, interpretando. Porém, o grupo dos Hassidins que abandonou Judas, e quando eles abandonaram Judas, o exército de Judas diminuiu consideravelmente, o grupo dos Hassidins vai dividir. Então, esse grupo se divide entre fariseus, uma parte do grupo vai se chamar fariseus, e a outra parte do grupo vai se chamar essênios. Esses essênios, eles não vão participar daquela vida ali da cidade. Eles tinham um pensamento mais monástico, vamos dizer assim. Monástico, para quem não sabe, é viver como um monge, né? Não participar da vida política, não participar daquele avanço tecnológico. Então, eles são mais radicais, eles não querem, eles preferem ficar isolados. Porém, a outra parte acreditava que eles precisavam sim participar da vida pública, tá? Participar da vida pública, mas não como Judas Macabeu, ok? Lá no período de João Hircano, nós já temos aí os fariseus bem fortalecidos, que era o grupo que contava com o maior número de judeus, os fariseus, e o outro grupo. Esse outro grupo era constituído pela aristocracia, ou seja, pessoas ricas de Jerusalém. Lembra que no período de Judas, de Simão, Jonatas, você sempre tinha um grupo de judeus que acabavam aceitando algumas propostas dos Seleucidas, aceitando abrir mão de algum princípio aqui, o outro ali. Esse grupo, existia um grupo de judeus das principais famílias da Judéia. Eram pessoas benquistas, pessoas de bens, pessoas financeiramente elevadas. Esse grupo de pessoas ricas, né, essa aristocracia judeia, da Judéia judia, também formou um grupo por nome saduceus. Esses dois grupos
formaram os dois principais grupos aqui desse período de João Hircano e será o principal grupo ali do Novo Testamento. Nós encontramos diversas menções nos evangelhos dos fariseus, principalmente dos fariseus que tinha como rival os saduceus, tá? Quem eram os fariseus? Os fariseus, esse grupo, né, os separados, a gente vai ter uma aula mais à frente sobre a origem deles, nomenclatura, tá, os seus costumes. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Mas os fariseus, eles eram conservadores da lei, acreditavam na lei, a Torá, tá? O Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, beleza? Eles tinham como dever ensinar o povo nas sinagogas, no templo, sobre a lei de Moisés. Porém, qual a divergência entre eles então? E os saduceus? Os saduceus também acreditavam, cria, ensinava a lei. Então, por que eles eram rivais? É aí que entra o título da nossa aula hoje: lei versus tradição. Os fariseus, eles tinham a Torá, o Pentateuco, do Gênesis ao Deuteronômio, e eles interpretavam a lei. E essa interpretação oral, interpretação oral, eles tinham a lei escrita, que é a Torá, a lei de Moisés, e eles tinham uma lei oral, essa que é chamada de tradição. O que é a tradição? A tradição, ou a lei oral, é a interpretação da lei escrita de Moisés, ok? Por exemplo, lá na lei de Moisés, estava pedindo para guardar o sábado, e não dá mais detalhes. Guarda o sábado, não pode trabalhar no sábado. Então veio a tradição e interpretou isso. Olha, não pode fazer nada no sábado. Então a tradição é um conjunto de interpretação da lei. Beleza? Eu vou dar um exemplo aqui, talvez esse exemplo seja um exemplo muito simples, perto do que nós estamos falando, mas é para que você entenda. Imagina que você está lendo a Bíblia. Qualquer livro da Bíblia, você está lendo o livro lá do profeta Isaías. Aí você chega ali no capítulo 1, está lendo o capítulo 1, e você está lendo em uma Bíblia de estudo. Você vai no rodapé da sua Bíblia e o comentarista vai expor o texto. Você pega um comentário bíblico do livro do profeta Isaías e vai ler a explicação do comentarista. Então, o texto bíblico é a lei. Aquele comentário bíblico já é a interpretação, porque o comentarista ele participa de uma denominação, ele tem um viés teológico. Então, dependendo do texto, ele vai interpretar de acordo com a linha teológica que ele faz parte. Então, aquela interpretação, aquele comentário, é como se fosse a tradição, beleza? Eu e você, nós entendemos muito bem que aquele comentário do comentarista ele está carregado também de uma visão pessoal. Ele pode ter estudado com outro mestre, ter bebido de uma fonte que talvez não é a mesma fonte sua que está estudando. Então você entende que aquele comentário é apenas um comentário, beleza? Porém, os fariseus, eles iam interpretando a lei. Eles interpretavam a lei. Essa interpretação oral, que eles entendiam ali da lei escrita, passou a ser tradição. E com o tempo, aquilo no coração e na mente do povo judeu, a tradição passou a ser lei também. Você viu que eles questionavam Jesus, por exemplo, de lavar as mãos antes de comer? Tá? Eles queriam crucificar Jesus por causa disso, que não podia comer sem lavar as mãos, né? É ali a regra do lava-mãos. Aí Jesus fala sobre a tradição que quebra a lei.
Aquilo ali não tem na lei de Moisés. É a tradição, é uma interpretação rígida, preto no branco, né? Do jeito que eles leram lá, interpretou essa interpretação oral, que é a tradição. Beleza? Os fariseus acreditavam na lei e na tradição. Os fariseus chegou um tempo que eles acreditavam mais na tradição, valorizavam mais a tradição do que a própria lei. Por isso que há essa divergência quando Jesus está falando com o fariseu, quando o fariseu está questionando Jesus. Beleza? E os saduceus? Os saduceus não acreditavam na lei de Moisés? Eles acreditavam, exatamente isso. Os fariseus, ou melhor, os saduceus, eles diziam, ensinavam, pregavam, defendiam que apenas a lei de Moisés bastava. Beleza? Que a tradição era doutrina humana, era pensamento humano, era algo subjetivo. Tá? Então os saduceus acreditavam, olha, apenas os escritos de Moisés, sem a nossa interpretação, sem tradição nenhuma. Apenas a lei, somente a lei. Poxa, então eu sou do lado dos fariseus. Talvez você está pensando, então, os saduceus, ele está certo. Só que, na verdade, os saduceus também acreditavam que não existiam anjos e nem ressurreição dos mortos. Beleza? É muito bom nós estudarmos sobre isso, porque a nossa mente ela abre. Esse duelo entre Bíblia e costumes, tá? Entre tradição, até hoje, as igrejas vivem nesse duelo. Por exemplo, você vai em alguma igreja que não pode usar bermuda, não pode usar calça. Aí o cara quer pegar a Bíblia e quer que a Bíblia apoie essa visão. Pode cortar cabelo, não pode pintar unha, não pode fazer isso. Aí ele vai na Bíblia. Não, porque na Bíblia, cara, você não vai achar versículo na Bíblia apoiando se você pode usar calça ou não, se você pode pintar cabelo ou não, se você pode cortar cabelo ou não, usar maquiagem ou não. Porque essas coisas que as pessoas eles impõem em algumas denominações, o nome disso é tradição. Talvez esse pensamento ele vem de um texto bíblico mal interpretado. Beleza? Que para a sua denominação o sentido é esse. Mas quando nós olhamos para um sentido mais exegético, hermenêutico, um sentido mais bíblico, interpretação mais fiel, mais consciente, mais equilibrada, nós descobrimos que esse pensamento é uma tradição. Então, esse duelo, essa rivalidade entre tradição e lei, o que é bíblico e o que não é, isso sempre existiu. Nós estamos vendo aqui no período interbíblico, beleza? Eu quero fechar essa aula de hoje indo para a tela com você, para a gente ler o que eu separei aqui nessa arte, nesse slide, para fixar na sua mente. Beleza? Vamos para a tela. Vamos lá. Lei versus tradição no período interbíblico. A grande divergência. Fariseus versus saduceus. No período interbíblico, a tensão entre lei e tradição foi o grande divisor de águas da religião judaica. Esse embate foi o principal motivo da rivalidade e da divergência total entre os fariseus e os saduceus. Imagem 1, à sua esquerda. Para compreender como eles divergiam, precisamos definir o que cada conceito significa. Imagem 1. O que era a lei? Torá, a lei escrita. A lei referia-se estritamente ao texto sagrado escrito. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, entregues por Deus a Moisés no Monte Sinai. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para todos os judeus,
A lei escrita era a autoridade divina máxima, imutável e a base da aliança da nação com Deus. Abaixo, imagem 2. O que era a tradição? A lei oral. A tradição, chamada pelos fariseus de tradição dos anciãos, era um conjunto gigantesco de interpretações, explicações práticas e costumes transmitidos de boca em boca, de geração em geração. Como a lei escrita trazia mandamentos gerais. Exemplo: não trabalhe no sábado. Os antigos escribas criaram regras detalhadas para explicar exatamente o que era considerado trabalho no dia a dia. Com o tempo, essas regras práticas ganharam peso de lei divina na mente do povo. Beleza? Vamos para a imagem do lado. Como os fariseus e saduceus divergiam nesse assunto. Qual era a diferença entre eles? A divergência entre dois grupos era absoluta e irreconciliável. Flávio Joséfo resume essa disputa dizendo que o que um grupo considerava mandamento sagrado, o outro considerava invenção humana. Veja o posicionamento de cada um. A visão dos fariseus. A lei e a tradição andam juntas. Os fariseus eram os grandes defensores da tradição oral. Eles afirmavam que quando Moisés subiu ao Sinai, recebeu de Deus tanto a lei escrita quanto a lei oral, a lei falada. Divergência. Para os fariseus, a tradição tinha a mesma autoridade inspirada que a Bíblia escrita. Eles criavam novas regras cotidianas para atuar como uma cerca de proteção ao redor do texto sagrado, garantindo que o judeu comum permanecesse santo em todos os mínimos detalhes, como o ato de lavar as mãos antes de comer, regras de pureza e dízimos minuciosos. Dizer que uma tradição era opcional para eles era uma heresia. A visão dos saduceus: somente o que está escrito tem valor. Os saduceus eram a elite sacerdotal, aristocrática e política, que controlava o Templo de Jerusalém. Eles tinham uma visão teológica extremamente conservadora e literal. Divergência. Os saduceus rejeitavam terminantemente a tradição oral. Eles afirmavam que as únicas regras que o povo era obrigado a seguir eram aquelas escritas explicitamente nos livros de Moisés. Eles diziam que as regras criadas pelos antigos escribas e defendidas pelos fariseus eram invenções humanas sem valor espiritual. Se não estivesse escrito no Pentateuco, os saduceus não praticavam. Todo assembleano, eu acho que tem um pouquinho de saduceu. É uma mistura. A gente tem mania de falar, onde está na Bíblia? Está escrito. Tomar cuidado, né? A gente entender isso aí. Fariseus, focados nas regras da sinagoga e na tradição oral. Saduceus, focados no poder do templo e na lei escrita, o Pentateuco. O impacto prático dessa divergência. Fariseus versus saduceus. Essa disputa teológica gerava consequências severas na sociedade da época. A crença na ressurreição.
Como a doutrina da ressurreição dos mortos e a existência de anjos eram ensinadas pelos profetas posteriores e muito detalhadas na tradição oral, mas não apareciam de forma explícita no Pentateuco. Os fariseus acreditavam firmemente na ressurreição, enquanto os saduceus rejeitavam totalmente a ideia de vida após a morte, como vemos mais tarde em Mateus 22, verso de número 23. A crise política. Como vimos no governo de João Hircano, quando o líder político apoiava os fariseus, ele obrigava a nação a seguir todas as regras da tradição oral. Quando mudava de lado e apoiava os saduceus, como Hircano fez, ele abolia os decretos da tradição, punindo quem os praticasse. Essa guerra teológica entre a rigidez literal dos saduceus, focados no poder do templo, e o legalismo tradicional dos fariseus, focado nas regras da sinagoga, moldou o cenário espiritual, exato que Jesus enfrentou nos evangelhos. Vamos voltar para o vídeo para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. Cara, dá para tirar muitas lições aqui. Eu quero terminar a aula de hoje, cara, falando que falta maturidade, né? Sempre vai haver essa divisão dentro de um ambiente eclesiástico, um ambiente religioso, tá bom? Sempre vai haver divisão. O que falta é maturidade das pessoas. Nós estudando aqui, nós percebemos que, em partes, os saduceus estão certos. Por outro lado, eles estão errados. Em partes, os fariseus estão certos. Em partes, os fariseus estão corretos. Nós que somos evangélicos, em algum ponto, nós nos parecemos com ambos. Mas nós somos mais parecidos, é claro, com os fariseus. Beleza? Os saduceus e os fariseus, eu tenho certeza que representa muitas ou todas as igrejas. Toda igreja, todo ambiente eclesiástico vai haver esse duplo pensamento e é importante que tenhamos maturidade. Precisamos buscar o equilíbrio. Eu fico observando algumas discussões teológicas em alguns textos em que um lado diz que é uma coisa, o outro lado diz que é outra. Quando nós analisamos o texto discutido, nós descobrimos que ali no texto existem as duas opiniões. Porém, na verdade, tanto os saduceus e fariseus, eles querem a razão, querem ser o dono da verdade. E existe isso até hoje. As pessoas querem possuir a verdade. Eu quero que a minha verdade prevaleça. Tá? Eu quero que a minha ideia prevaleça. Que tenhamos maturidade e que não caiamos no mesmo ou na mesma armadilha que os fariseus caíram, que os saduceus caíram. Beleza? Espero que essa aula tenha ajudado você demais, tenha aberto o seu entendimento e que você possa continuar conosco aí, crescendo, caminhando nesse curso. Eu tenho certeza que essa maratona aí do período interbíblico vai acrescer alguma coisa na sua vida. Não deixe de deixar o seu like, o seu joinha, o seu comentário e o mais importante, não deixa de compartilhar esse conhecimento com alguém. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus nos permitir.